Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quarta-feira, dia 11 de junho, dia que nós celebramos a festa de um grande apóstolo, São Barnabé, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos memória a São Barnabé nesse dia de hoje. Que ele, como um grande santo, aquele que ouviu a pregação do próprio Jesus, aquele que anunciou o próprio Jesus também às pessoas, esteja intercedendo a Deus por cada um de nós, pela nossa missão, para que continuemos firmes nesse trabalho que o Senhor tem nos pedido. Palavra de Deus, agora nós vamos, momento de ouvirmos a palavra de Deus. Então, como sempre falo, para um pouquinho, dê atenção à palavra de Deus, Evangelho de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, como disse, celebramos hoje a memória de São Barnabé, homem forte, cheio do Espírito Santo e, claro, de fé também, alguém que guardou a fé, que combateu o bom combate. Uma pessoa muito querida na sua comunidade, e ele que possuía sua origem judaica, e era influenciado por uma chamada cultura helênica. E ao longo do seu ministério ele foi conciliador entre a realidade dos judeus e dos gregos, que não era tão boa, mas estava ali São Barnabé para reconciliar, para trazer a paz entre as pessoas. E em seu trabalho missionário ele foi responsável pela conversão de muitas pessoas ao cristianismo. Então, claro, mais uma vez, louvemos, agradecemos a Deus pelo dom da vida de São Barnabé naquela ocasião e que sejamos inspirados por ele também na nossa missão. E o texto do Evangelho, este que nós acabamos de ouvir, estamos diante de uma exímia orientação que os apóstolos receberam naquele momento ali em que estavam preparando para ser esses continuadores da missão de Jesus. O anúncio feito pelos seguidores e, posteriormente, claro, pela igreja, será sempre a chegada do reino, a expectativa da chegada do reino. Jesus anuncia: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. E suas ações serão parecidas com as de Jesus. Como? Quais são essas ações de Jesus? A cura dos enfermos, a expulsão dos demônios, a purificação dos doentes. Então, o discípulo do Senhor, ele deve ser disponível também. É outra indicação que aparece nesse evangelho de hoje. O discípulo do Senhor deve ser disponível, deve estar disponível. Onde não há a disponibilidade, onde existe a falta de tempo, certamente o serviço ele se torna um tanto quanto mais difícil, um tanto quanto mais complicado. Por isso, desapegado, despojado, não levando nada pelo caminho, não levar nada. É a indicação que Jesus dá àqueles discípulos e a nós também do nosso tempo. A grande preocupação com as coisas mundanas, com os bens materiais, nos atrapalham. Isso é verdade. Nós ficamos divididos entre uma coisa e outra. Temos que ser de verdade. Uma coisa ou outra coisa. Duas coisas já dificultam muito. Se nós quisermos levar
grandes coisas conosco, ou até mesmo pequenas coisas conosco, isso com certeza vai nos atrapalhar na missão. Então Jesus pede isso, né? Não levar nada pelo caminho, insiste que de graça recebemos e que de graça nós também devemos dar. Onde ele fala, não se preocupem com o dinheiro, vocês vão ter. Ele falava para os discípulos, não se preocupe com o pagamento de vocês vão ter esse pagamento. No caminho de vocês vão encontrar aqueles que vão ajudar, aqueles que vão colaborar, aqueles que vão dar o sustento para vocês. Não se preocupem. E de fato, né, a providência divina, aquele que se entrega à missão, aquele que se entrega ao trabalho, ela é certa. Tá? Essa providência divina, ela é certa, ela não falha na nossa vida. Recebemos a boa nova divina e a sua salvação. Por isso, da mesma forma, nós devemos também transmitir aquilo que nós recebemos. De graça recebestes, diz a palavra de Deus, de graça deveis dar. Né? Recebemos de graça, então vamos levar também de graça a graça de Deus. Né? A graça de Deus àqueles que precisam. Então está dado o recado do Evangelho de hoje, né? Mais uma instrução para os discípulos, né? Que nós tenhamos o desejo de sermos bons discípulos também do nosso tempo. Claro, também às vezes falo nas minhas homilias, não é porque nós temos que desapegar ou deixar para lá aquilo que nós possuímos. É importante que se tenha uma casa, que se tenha um carro, que se tenha um trabalho, né? Isso é uma forma digna, né? Uma maneira digna de sobrevivermos. Mas nunca devemos deixar de lado a nossa missão, tá? Nunca devemos deixar de lado. Nunca devemos trocar os bens, ou seja, trocar a graça de Deus pelos bens, né? Pelo aquilo que é material, aquilo que, né, pode nos encantar momentaneamente. Deus te abençoe, é isso que eu queria partilhar com você nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.